A Luta de Fetterman, também conhecida como o Massacre de Fetterman, foi um dos episódios mais emblemáticos das Guerras de Nuvem Vermelha, que ocorreu em 1866 e 1868, nas grandes planícies do oeste dos Estados Unidos. Esse conflito opôs o exército dos Estados Unidos e as nações lideradas pelo chefe Sioux Nuvem Vermelha, que resistiam à expansão militar e à construção de estradas que atravessavam suas terras ancestrais. A batalha ocorreu em 21 de dezembro de 1866, nas proximidades do Fort Phil Kearny, no território de Wyoming. Um destacamento de 81 soldados liderado pelo capitão William Fetterman foi emboscado e completamente aniquilado por uma força combinada de guerreiros Lakota, Cheyennes e Arapahoes. Foi o pior desastre militar dos Estados Unidos nas guerras contra os indígenas até a Batalha de Little Big Horn em 1876. Após o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos voltaram sua atenção para a consolidação e expansão no Oeste. A descoberta de ouro em Montana, em meados da década de 1860, levou a um fluxo crescente de colonos, mineiros e comerciantes que buscavam acessar os campos alfírios através da chamada Trilha Bozeman, uma rota que atravessava territórios tradicionais nas regiões Lakota, Cheyenne e Arapaho. A construção de fortes militares ao longo da trilha, como o Fort Phil Kearny, Fort Reno e o Fort Smith, foi percebida pelos indígenas como uma violação direta dos tratados anteriores e uma ameaça à sua sobrevivência cultural, econômica e territorial. A região era vital para a caça ao búfalo e fazia parte dos territórios de migração dos povos das planícies. O chefe Nuvem Vermelha, um dos mais importantes líderes lakotas da história, organizou uma ampla resistência militar contra a presença americana. Ele mobilizou centenas de guerreiros e realizou ataques constantes contra comboios, patrulhas e trabalhadores que construíam as estradas e os fortes. O Fort Phil Kearny foi construído em 1866 como parte da estratégia americana de proteger os viajantes da Trilha Bozeman. Desde sua fundação, o forte esteve sob constante ataque e cerco de forças indígenas. As patrulhas que saíam para buscar madeira, caçar ou proteger caravanas frequentemente eram emboscadas. O comandante do forte, coronel Henry Carrington, era um oficial mais cauteloso, preocupado em manter a segurança dentro dos limites defensivos do forte. Essa postura, no entanto, era vista como covardia ou incompetência por alguns de seus subordinados, especialmente pelo capitão William Fetterman, veterano da Guerra Civil e conhecido por sua arrogância. Fetterman subestimava completamente a capacidade militar dos indígenas e teria afirmado, segundo relatos contemporâneos, que com cerca de 80 homens eu atravessaria toda a nação Sioux. Essa confiança excessiva seria fatal. Na manhã de 21 de dezembro de 1866, um grupo de trabalhadores do forte, encarregado de buscar madeira, foi atacado por guerreiros indígenas. Carrington, seguindo seu protocolo de proteção às patrulhas de madeira, destacou uma força de 81 homens, incluindo soldados de infantaria e cavalaria, sob o comando de Fetterman, com a missão de repelir o ataque e proteger os madeireiros. As ordens de Carrington eram claras: não ultrapassar as linhas das colinas que cercavam o vale e não se afastar da cobertura do forte. Fetterman, no entanto, desconsiderou as ordens. Acreditando que os guerreiros estavam em retirada, decidiu persegui-los. O que Fetterman não sabia era que os líderes indígenas, incluindo Nuvem Vermelha e Cavalo Louco e outros guerreiros experientes, haviam elaborado uma armadilha cuidadosamente planejada. Um pequeno grupo de cavaleiros lakotas, incluindo o Cavalo Louco, atraiu a coluna americana para uma emboscada preparada em um desfiladeiro chamado Piney Creek. Quando os soldados passaram do ponto seguro, centenas de guerreiros surgiram das colinas, cercando completamente as forças de Fetterman. O combate foi breve e brutal. Fetterman e seus homens foram rapidamente massacrados pelas forças numéricas e pela superioridade tática dos indígenas. Sem cobertura, cercados em terreno aberto e sem chance de retirada, os soldados tentaram organizar uma linha de resistência. Relatos indicam que o combate durou aproximadamente 30 minutos, com uso intenso de flechas, lanças, armas de fogo e combates corpo a corpo.
Dos 81 homens, nenhum sobreviveu. Quando reforços enviados do forte chegaram horas depois, encontraram uma cena horrível. Os corpos dos soldados estavam mutilados, um costume de guerra praticada por alguns grupos indígenas, tanto por motivos espirituais quanto para aterrorizar o inimigo. As mutilações foram particularmente chocantes para a opinião pública americana, quando os relatos chegaram ao leste. Esse conflito foi um choque para o exército dos Estados Unidos e para o governo federal. Foi o maior revés militar dos Estados Unidos nas guerras indígenas até aquele momento, demonstrando de uma forma inequívoca que os povos das planícies eram combatentes formidáveis, capazes de enfrentar e derrotar forças militares bem armadas. A derrota enfraqueceu temporariamente os esforços americanos na trilha Bozeman. Durante o ano seguinte, os ataques continuaram e a pressão indígena aumentou, tornando cada vez mais insustentável a manutenção dos fortes na região. Essa série de derrotas levou o governo dos Estados Unidos a buscar uma solução diplomática, culminando no Tratado de Fort Laramie de 1868, no qual os Estados Unidos concordaram em abandonar a trilha Bozeman e os fortes construídos nela, reconhecendo vastos territórios, incluindo as Black Hills, como parte da Grande Reserva Sioux. Seria uma das poucas vezes que os indígenas sairiam com um acordo a seu favor, só que os acordos seriam rompidos novamente nas décadas seguintes, quebrando seus tratados. A luta de Fetterman é um episódio emblemático na resistência indígena no século XIX. Demonstrou que as estratégias de guerrilha, emboscadas e o profundo conhecimento do território podiam ser decisivos contra o inimigo com armamentos e suprimentos superiores. Além disso, expôs a arrogância e o desprezo de muitos oficiais americanos em relação às capacidades dos povos indígenas, uma subestimação que se repetiria anos depois na Batalha de Little Big Horn, onde o general Custer e seu destacamento também seriam aniquilados. A vitória de Nuvem Vermelha não apenas garantiu temporariamente os direitos sobre seu território, como também consolidou sua posição como um dos maiores líderes indígenas da história dos Estados Unidos. Contudo, essa vitória seria muito pequena diante da crescente pressão expansionista americana nas décadas seguintes. A luta de Fetterman permanece como um marco nas guerras indígenas das Grandes Planícies. Representa tanto a coragem e a resistência dos povos nativos, quanto os erros estratégicos e a arrogância de seus adversários. Embora a vitória indígena tenha levado ao reconhecimento temporário de seus direitos territoriais, o avanço implacável dos colonos e do exército dos Estados Unidos acabaria, nas décadas seguintes, por romper os acordos e levar ao colapso das sociedades indígenas tradicionais nas planícies. Ainda assim, o legado de Nuvem Vermelha, Cavalo Louco e dos guerreiros que participaram da emboscada permanece como um símbolo de resistência, dignidade e luta pela preservação de uma cultura frente à ameaça da extinção. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!